Primeiramente, como essa reunião se trata de uma reunião de ciência, eu não vou fazer um preâmbulo descrevendo o meu currículo, porque em ciência, a primeira coisa que se vale é a discussão dos argumentos. Se eu vier aqui na frente para falar que eu tenho 500, 600, 20, 3 ou 15 trabalhos publicados, isso não é discussão científica. Isso é um argumento que a gente chama de critério de autoridade. Critério de autoridade não vale como argumentação científica, não importa se eu sou doutor, se eu sou médico, se eu sou chefe, diretor, ministro ou presidente. Então, primeiramente, eu queria deixar claro, com relação a algumas inconstâncias que eu encontrei no relatório, esse divulgado agora pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Primeiramente, foi dito que foi gasto 2 milhões para poder se executar e chegar a esses dados que foram encontrados e divulgados publicamente. Em primeiro lugar, falaram que iam ser refeitas as sínteses descritas no processo de patente. Eu pergunto como? Eu escrevi o relatório de patente. O relatório de patente, como todo mundo sabe, ele não descreve fidedignamente um processo de síntese rota, uma vez que isso se tornando público pode ser copiado por outros países ou indústrias farmacêuticas de interesse econômico em cima desse composto. Então, nós sim publicamos em margens, em zonas, e eu posso até fazer a pergunta para o grupo que fez essa síntese ou que tentou reproduzir essa síntese: qual foi a temperatura dos reagentes utilizados? Qual foi o fluxo de nitrogênio utilizado? Me respondam isso. Qual foi a quantidade de álcool utilizada no processo de cristalização? Isso nunca foi divulgado. Agora, vamos lá. Eu estive com a presença do professor Odorico, lá na Universidade Federal do Ceará, fui pessoalmente, e o meu medo era o seguinte: pelos relatos do professor Durvaney, que haviam, e da deputada Leandre, que acompanhava essa reunião, as primeiras reuniões elas estavam sendo muito acaloradas, para não se dizer até com confrontos e embates das ideias e das situações propostas. Então, o meu medo era o seguinte: lá atrás, há 15 anos atrás, quando o professor Renato levou a fosfetanolamina para o professor avaliar lá no Instituto do Butantan, nós constatamos o seguinte: as cápsulas não eram possíveis de ser testadas in vitro, porque as cápsulas, tal qual constam na patente, elas não são 99% de pureza, meus senhores. O que é 90% de pureza? O monocristal. Está escrito na patente. Será que 2 milhões foram gastos e ninguém leu nem simplesmente o documento que estava escrito? 90% de pureza do monocristal. Eu reajo o ácido fosfórico com monoetanolamina. Eu tenho uma reação ácido-base. A partir dessa reação, eu aqueço até 250 graus. Se eu fizesse pela tese do Cherbulier de 1950, eu aqueceria até 180 graus e obteria mais ou menos 80% de pureza. Só que nós aumentamos essa temperatura e aumentamos, então, a pureza do monocristal. Esse monocristal, uma estrutura cristalina bem definida, ele é recristalizado, solubilizado em água, grau farmacológico, novamente cristalizado, e aí se obtém uma pureza de até 98%. Ótimo. Eu pego esse monocristal, faço um tamponamento com uma substância que eu não vou dizer logicamente aqui, porque essa era a nossa segurança. E aí sim, quando está tamponado nessas medidas, eu levo a cultura in vitro. Células in vitro não possuem fígado. Elas não passam por processo de metabolismo. É impossível se conseguir resultados in vitro utilizando as cápsulas da USP. Otimamente. Vamos entender, então. Eu faço um monocristal, solubilizo ele de uma forma ideal e posso passar para os testes in vitro. Ótimo. Qual é a concentração? A concentração utilizada no presente relatório é 100 vezes menor do que a concentração utilizada pelo professor Durvaney nos seus artigos. Todos sabemos que a fosfetanolamina é dose dependente, ou seja, quanto maior a concentração do composto, maior a evidência do seu uso. Se eu pegar um composto, um processo, um ácido acetil salicílico, aspirina, por exemplo, e diluí-la 100 vezes em uma concentração de diluição de 100 vezes, nem ela vai fazer efeito. Mas o relatório comporta e mostra a cisplatina como substância de controle de ação. Cisplatina mata o câncer. Ela foi utilizada para matar judeu na Segunda Guerra. Ela é necrolítica, ela mata gente. Se você ficar vivo pelo uso da cisplatina e você tiver sorte, você mata o seu câncer. Então ela mata o câncer, ela mata o paciente, ela matou judeu na Segunda Guerra, ela é veneno, ela mata. Não há dúvida disso. Enfim, vamos seguir. Lá com a conversa do professor Odorico, eu falei: professor,
Eu estou trazendo para o senhor o monocristal purificado para que o senhor possa utilizá-lo nas pesquisas de teste in vitro, uma vez que, se o senhor utilizar as cápsulas, o senhor não obterá resultados. O que o professor Odorico disse para mim? Muito bem, eu vou ver como que eu posso incorporar isso, porque isso não foi objetivo do relatório do Ministério da Ciência e Tecnologia, não me foi pedido isso. Então, eu tenho que usar somente aquilo que é objetivo de estudo, que são as cápsulas. Ótimo. Se o objetivo era somente fazer uso das cápsulas, por que foi divulgado no relatório os estudos da nanoestruturas do professor Durvaneia? Será que, então, há uma seletividade pelo grupo que foi selecionado? Ora, ele usa o que é objetivo e objeto de interesse do Ministério da Ciência e Tecnologia, ora, ele usa aquilo que não é do interesse do Ministério da Ciência e Tecnologia. Ele tinha o composto preparado em mãos para poder utilizar. Segundo ponto, o mesmo composto que eu levei para o senhor Odorico foi testado, avaliado, divulgado como positivo, e eu deixei isso publicamente retratado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo no dia 16 de dezembro de 2015. Eu falei que ele tinha resultado, o professor Durvaneia avaliou, o professor Odorico avaliou. O professor Odorico não sabe fazer a diluição do processo, eu não ensinei. O professor Renato não ensinou. Se ele não sabe, como que ele fez? Me respondam. Se não foi lido nem o documento de patente, que não se sabe diferenciar monocristal de complexo, como que esse argumento ou essa comissão tem autoridade para vir aqui desmerecer um composto que já está sendo utilizado por mais de 650 mil pessoas nos últimos 25 anos? Fala de teste pré-clínico, de toxicidade. Eu tomo esse composto há 15 anos. Que toxicidade que eu apresento? Que tumor que eu tenho? Vieram dizer que esse composto causa tumor, porque encontraram artigos científicos, sim. 2.000 artigos científicos diziam que ele causava tumor. Por quê? Que quando se pegavam esses tumores, homogenizavam e faziam análise clínica, análise analítica, encontravam muita fosfetanolamina. No primeiro momento, acreditava-se, então, que a fosfetanolamina era um composto tumoral. Só que, em ciência, dogmas não são permitidos. Se 2.000, 1 milhão de pessoas acham isso, ciência não é democracia. Vamos fazer a pergunta contrária? Vamos suplementar os ratos com fosfetanolamina em concentrações viáveis para ver se ela diminui esses tumores? Sim, ela diminuiu muito bem em relação à comparação ao Taxol. Tese do professor Renato Meneghello. Sim, ela diminuiu nos usos dos pacientes nesses últimos 25 anos. Relatos e mais relatos de pacientes que têm melhora não somente das suas diminuições dos seus índices tumorais, como diminuição da dor, melhora da qualidade de vida e ganho de peso. Senhores, eu não estou dizendo que a fosfetanolamina cura o câncer. Nunca foi dito isso. Eu nunca pedi que ela fosse liberada como medicamento ou como suplemento. O que eu pedi e venho pedindo é que se faça o conhecimento desses estudos clínicos. Agora nós vamos pegar 2 milhões, 13 milhões, vamos dar prolabore para cada um desses integrantes de 12 mil reais, vamos pegar o professor Odorico, que tem um centro que parece um shopping center, pago a 13 milhões com custos de financiamento público do FINEP, e que avaliam, então, drogas de indústrias farmacêuticas particulares. Vamos pegar o professor Calixto, lá, que trabalhou intimamente com o grupo ASHE, publicou um medicamento estabelecido através da cordia verbanácea, chamado de Asheflan. Ou seja, qual é a imparcialidade desse grupo? Eu tenho, então, 2 membros que trabalham intimamente com a indústria farmacêutica nacional e internacional, e eles são imparciais, porque eles apresentam doutorado em Oxford. Critério de argumento é peso contra o peso da qualidade da pessoa, e não a qualidade dos seus argumentos. O que eu deixo claro aqui é que eu quero ver esses testes clínicos prontos. Pedir a liberação disso como suplemento, isso é uma patifaria. Me desculpa. O que acontece com a liberação do suplemento? Nós, eu, professor Gilberto, professor Salvador, Otaviano, não ensinamos como é feita a síntese. Não me surpreende se alguma patente já não tenha sido requerida no INPE como suplemento e que isso faça a liberação visando o benefício de algum grupo econômico. Eu estou pondo isso em possibilidade. Eu gostaria de ter acesso ao INPE e saber se já existe alguma patente de suplemento requerida. Segundo ponto, suplemento não tem avaliação terapêutica. Esse vai usar uma dose, aquele vai usar outra dose, aquele vai usar desse jeito, aquele vai usar dessa forma. Ele vai cair em descrédito.
A fosfetanolamina ela tem que ser estudada clinicamente para que a gente tenha os revés, os vieses, as dosagens, as excreções nos fluidos corporais, se ela cura e qual é a porcentagem, quais os tipos de tumor. Eu, particularmente, acho que ela não cura todos os tipos de tumor. Eu, particularmente, acho que ela não cura 100% dos tumores tratados. Eu conheço pacientes que tomaram fosfetanolamina, que não fizeram uso de radioquimioterapia, que tinham um sistema imune rígido e eles faleceram. Então, ela não é um composto milagroso. Só que eu digo o seguinte, perante essa casa, o Brasil é uma das possibilidades. Eu não duvido que daqui um ano, ou menos até, ou 2 anos, outro país use sistemas de enriquecimento ou sistemas de imunoestimulação de fosfolipídios ou fosfetanolamina endógena e publique e venda para nós, a preços exorbitantes de taxa de importação, novos medicamentos estabelecidos em cima daquilo que foi criado. Segundo ponto, se não era objetivo estudar, por que o Ministério da Ciência e Tecnologia divulgou todos os metabólitos secundários, todos os metabólitos que eram gerados? Isso era uma pesquisa nossa. Não vou me atentar e vou tentar ser breve. Segundo ponto, dizer que a análise química foi muito bem feita, senhores, quando eu pego um sal, um carbonato de cálcio e eu olho, ele tem 99% de pureza. Ele ainda apresenta, nesse 99%, 1% de purezas máximas, até de metal pesado. Qual foi a taxa de bário encontrada nesses relatórios? Apresentar em porcentagem? Se um estagiário meu apresentar um trabalho para mim em porcentagem e não apresentar as taxas de discrepância, a dispersão desses dados em porcentagem, isso não tem valor. Qual foi o limite de detecção utilizado? Qual foi o limite de quantificação utilizado em química analítica? Eu faço química analítica. Se eu apresentar um artigo científico sem apresentar os critérios de detecção, limite de quantificação, as metodologias químicas utilizadas, não. Isso foi feito como um relatório de iniciação científica. Me desculpa, eu não vejo qualidade nessa comissão que foi estabelecida para se estudar esse medicamento, não vejo grandes resultados. E vou além. Se for utilizada a mesma dose que está sendo utilizada nesse primeiro relatório, eles não vão chegar a conclusão nenhuma em testes vivos. Palavra do professor Odorico. Nós vamos começar pelo pior tumor existente. Por que pelo pior e não o mais frequente? Se o pior tumor não apresentar resultado, nós iremos para o segundo pior. Por que o não segundo mais frequente? Então, o que eu vejo nessa comissão é uma busca de uma tentativa de achar aonde a fosfetanolamina não funciona e não quais são as evidências de funcionamento. Outro ponto seria a discrepância e o pedido de liberação disso como suplemento, uma vez que a própria Anvisa diz que não é possível fazer a liberação de suplementos de substâncias sintetizadas. Então, eu não entendo o contrassenso e as argumentações utilizadas. Eu deixo aqui o meu muito obrigado. A minha situação de indignação e de um trabalho tão mal feito como foi apresentado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Eu me envergonho, sinceramente, de fazer parte dessa ciência que se diz que é feita no Brasil. Muito obrigado. Nós ouvimos aqui o Dr. Marcos Vinícius de Almeida, por requerimento que foi encaminhado antes da reunião de hoje, pelos senadores Telmário Mota e Cristóvão Buarque. Registramos também no plenário as presenças da deputada federal Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina, e o deputado federal Lobe Neto, do PSDB de São Paulo. Com a palavra, o doutor Gilberto Orivaldo Chierici, professor e pesquisador aposentado da Universidade de São Paulo. Bom dia, senhores. Eu gostaria de relatar, quando me foi pedido, os comentários sobre o relatório do Ministério de Ciência e Tecnologia. Eu só queria dizer para os senhores que eu nunca fui pesquisador do CNPq 1A. Por uma razão muito simples. Eu não queria ter bolsa,
porque eu achava que a universidade me pagava o salário suficiente. Então, essa é a razão que no meu currículo nunca teve pedido de pesquisador no CNPq. E eu acho interessante quando escreve professor pesquisador aposentado, como se eu tivesse morto. E a minha inteligência, ela não é privilegiada. E nem necessariamente ela está acima ou abaixo dos meus colegas. Eu confesso que me surpreendeu muito esse relatório apresentado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, porque, primeiro, o Ministério nunca comunicou a quem fez, a quem desenvolveu e como era. A interpretação da fosfetanolamina, ela não é uma brincadeira. Nem queira manifestar como se fosse um dado convencional ou comum. Fosfetanolamina é uma substância extremamente interessante. Eu sempre brinco que é uma dádiva da criação, porque você tem ela dentro de você. A tua mãe amamenta você, quando você nasce, com 100 miligramas cada mamada. Então, uma quantidade muito grande. Eu não entendo por que a hipocrisia de ficar rodando em volta da fosfetanolamina. Eu desafiei, continuo desafiando, da seguinte maneira: prova que não funciona. Não vem com historinha de montar dados clínicos. Aqui vocês estão vendo duas sínteses. A síntese de baixo foi feita pelos pesquisadores que disseram que fizeram uma síntese baseada na patente. Desculpa, senhores, não. Essa síntese de baixo é a que parece no relatório defamatório com bário. Síntese de bário é a de Cherbulier. Cherbulier que usa bário. Por favor, consultem. Não é uma leitura difícil, é uma regrinha. E consulte a patente nossa. Nunca tem bário. O bário apareceu porque fizeram outra síntese. E por que atribuíram a nós? O que é mais sacaneante, eu não participei, está aqui os senadores que podem ver isso, eu não participei dessa lei de liberação de fosfoamina. Nunca, torço, mas não participei. Porque apareceu na véspera. Isso está errado. Fizeram uma síntese que não é a nossa. Enfiaram o bário, enfiaram o ferro, enfiaram o manganês. Por quê? Qual o intuito? Será que tinha algum tonto do lado de cá? Senhores, não subestimem a inteligência das pessoas. O que o Ministério está fazendo, ele disse que escolheu uma elite. Eu me recuso a fazer parte... Eu sou de uma outra estirpe. Eu não tive em Harvard, não tive lá, não tive nada, não tive lugar nenhum. Mas eu tenho 450 trabalhos publicados. Todo mundo está falando de si próprio, porque eu não posso. Eu também sou um professor titular da universidade, apesar de ser aposentado. Mas eu publiquei muito e eu orientei muita gente. E o que mais interessante é que a maioria do ministério me conhece. Me conhece e sabe que eu nunca tive dinheiro de pesquisa do CNPq, a não ser uma pesquisa que nós fizemos junto com o coisa. Eu nunca peguei empréstimos, nem da FAPESP, nem do CNPq. Por quê? Porque essa FAPESP, CNPq me deu? Não. Porque eu consegui com a Telebrás, eu consegui com várias coisas. Quem financiou essa pesquisa da fosfoamina foi a Tupi Termotécnica. É uma empresa que a gente construiu uma substância CO2. Quanto custou essa pesquisa para o país? Nada.
É como a USP diz que está gastando dinheiro para fazer as pesquisas. Ela nunca pôs um centavo, nem de fosfamina, nem de ácido fosfórico, nem de nada. Senhores, eu lamento em ler esse relatório. Primeiro porque eu sou químico analítico de formação. Veja a brincadeira. Dizem que usou a cápsula insolúvel. Eu pego uma cápsula aqui, ponho no copo do senador e vou ver quanto dissolve ali. O que fizeram com a célula? Jogaram pó em cima dela, pulverizaram ela. Se pulverizaram, ela morreu afogada. Não é citotóxico. Todo mundo sabia essa brinca, citotóxico. O que significa a palavra? Toxicidade no local, in situ. Não é. Experimentou no tudo, ensaio não tem fígado. Tem que passar no metabolismo do fígado para poder caminhar para a célula. Fala-se isso dos... Por quê? Será que a informação é qualquer coisa? O INCA mesmo deu uma presença dele aqui. Há 15 anos atrás eu procurei o INCA. O INCA me procurou através de uma rede FAC, que era uma comissão que o ministro estava fazendo. A pessoa até tinha um nome interessante, Antonov. Era um pesquisador que foram buscar na Inglaterra para escolher no Brasil quais eram os trabalhos de câncer. Por que ninguém fala isso? Por que ninguém fala? E ele pesquisou para o Brasil, no país, no mundo inteiro. E ele veio nos procurar dizendo o seguinte: professor, essa molécula é a mais viável que nós vimos. Se foi dito isso no passado, etc., então, será que nós não temos memória? O que entristece é a falsificação. Isso é falso. Eu provo por A mais B. Sabe por quê, senhores? Foi 18 cápsulas. Faltou 2. Está comigo. Não que eu seja desconfiado, mas eu tive que fazer análise. E eu não encontrei bário, não encontrei ferro, não encontrei manganês, nada, nem bário. Senhores, eu recomendo ao pessoal técnico que leia a síntese de Cherbuliez. Ela sim usa bário. É improvável ter bário. A mesma coisa a monetanolamina que acharam. Monetanolamina é produto de decomposição. Por quê? Porque a síntese é feita a 240 graus. O ponto de ebulição da monetanolamina é 170. Então, ela fica lá 2 horas a 240 graus, só se depois, quando começa a esfriar, alguém vai lá e põe monetanolamina, senão não é possível. Quem trabalha com síntese sabe disso. A bisfosfamina que fala que tem aí, deveria ter lido o trabalho que foi publicado, que é dímero. Ela é um agregado. Esse é o grande segredo da fosfamina. Fosfamina que nós fabricamos é agregada. Ela se comporta igual a aminoácido. Está aqui. Aqui estão falando do bário. Essa síntese foi a síntese que vocês viram um pouquinho para trás, que foi feita na Unicamp, eu não sei onde foi feita. Essa fosfamina só tem cálcio, magnésio e zinco. O resto é folclore. Agora, quando você faz isso, significa má fé. Quando você suborna dados, significa má fé. E essa má fé, nós não podemos admitir como pessoa, nem como pesquisador.